Olá, eu sou o Odair e bem-vindo a esta primeira aula do nosso treinamento Fazendo Acontecer na Prática. Nesta aula, nós vamos discutir aplicações práticas para utilizar o diagrama do fluxo de trabalho de David Allen, publicado na sua obra A Arte de Fazer Acontecer. É muito importante entender este fluxo e ter ele sempre à mão, para que você possa revisar sempre que necessário e entender onde estão os pontos a serem melhorados. Este fluxo sempre servirá como matriz, é um conceito de organização que atende a qualquer necessidade. E independente da visão que eu vou te passar nesse treinamento, você pode utilizar ele com qualquer ferramenta de apoio que julgar interessante. Isso também depende da criatividade de cada um. Então vamos lá, vou analisar junto com você cada etapa deste fluxo e sempre que possível vou citando exemplos para facilitar a sua compreensão. A caixa de entrada, como o nome sugere, recebe todo o fluxo de entrada, exatamente como funciona no e-mail. Basicamente, os e-mails caem em uma caixa de entrada e após decidimos o que fazer com eles. No caso, em nosso dia a dia, possuímos várias caixas de entrada. Por exemplo, as demandas que temos em relação ao trabalho, família ou mesmo em nossas relações sociais, como igreja, clube, associações e por aí vai. Diferente da caixa de entrada do e-mail, geralmente essas demandas não seguem um fluxo padrão ou pré-estabelecido, ou seja, fica ocupando espaço e processamento desnecessário na nossa cabeça. Atenção aqui, é sério, ocupando espaço e processamento e ainda consumindo a nossa energia. No meu caso, e provavelmente no seu também, prefiro gastar minha energia em atividades que envolvam criatividade, e para isso não posso ficar sempre tentando lembrar do que eu tenho para fazer ou o que eu estou executando naquele momento é realmente prioritário. Então, como eu faço para organizar as minhas caixas de entrada? Bom, administrar várias caixas de entrada realmente é difícil. O ideal seria ter um dono para cada caixa de entrada. Mas como somos um só, a melhor solução é desenvolver um modelo de uma única caixa de entrada para tudo, e então só depois fazer a triagem. Por exemplo, a minha caixa de entrada da família não tem nada a ver com a caixa de entrada do meu trabalho. Mas se eu estiver trabalhando e eu tenho uma atividade de ligar para o pediatra do meu filho às 15 horas, preciso que o modelo estabelecido atenda essa necessidade. Ou seja, todas as caixas de entrada convergem em uma só. Como todas as demandas convergem na mesma caixa de entrada, eu não preciso pensar, mas sim simplesmente executar. Ou seja, neste momento, não importa se a demanda foi gerada por mim ou por terceiros, se veio por e-mail ou alguém me ligou solicitando uma visita comercial. Só depois que o registro foi criado, ele passa por um filtro que determina o que é e para onde ele vai. Esse filtro pode ser executado a qualquer momento e por isso a importância de primeiro registrar. Hoje, para mim, isso já é instintivo. Se não é passível de nenhuma ação, com certeza se encaixa em alguma destas opções. Ou é lixo, ou é algo que talvez mais tarde eu tenha interesse em rever, ou é material de referência, que para mim é o maior vilão de tempo, e temos que tomar muito cuidado com ele, e explico por quê. Quantas vezes recebemos material, seja postal, vídeo ou e-mail, que parece ter tudo a ver com o nosso negócio, ou desperta algo que gostaríamos de desenvolver, e naquele exato momento largamos tudo o que estamos fazendo para estudar o bendito material. Se naquele momento alguém nos mostrasse uma lista de atividades que temos de executar, já organizadas com ordem de prioridade, e ao ver essa lista, será que agiríamos da mesma forma, parando tudo e investindo tempo numa coisa que ainda desconhecemos sua real oferta de valor? A recomendação aqui é colocar este material, seja ele físico ou eletrônico, em um compartimento de revisão semanal, onde vamos determinar um momento pré-estabelecido para sua análise ou estudos. Dependendo da atividade de cada um, este período pode ser ajustado conforme a necessidade. Só um parêntese aqui. Nesta aula, estamos falando de conceito. Na próxima, eu vou te mostrar as ferramentas. Então, fica tranquilo que tudo vai fazer sentido. Quando a demanda entrante é passível de ação e envolve muitos passos, podemos tratar isso como projetos. E grandes projetos geram planos de projetos menores. E dentro destes planos de projetos é que temos as ações. Parece complicado, mas é bem simples. Provavelmente você já deve ter escutado alguém falar que para escrever um livro ou um trabalho de conclusão de curso,
a melhor forma é quebrar o todo em tarefas menores. Isso nos dá mais visibilidade e foco para concluir o todo de maneira muito mais eficiente. Seguindo ainda com o nosso fluxo, se a ação não se trata de projeto e leva menos de 2 minutos, faça imediatamente. Não faz sentido listar algo que pode ser concluído na hora, a não ser que você queira ter um controle do número de ações concluídas diárias ou mensais, por exemplo. Caso a ação leve mais tempo, você deve delegar ou adiar determinando um escopo de tempo adequado para a conclusão, levando em consideração sua experiência, quantidade de ações pendentes ou prioridades, por exemplo. Quando você adia uma ação, esta ação só pode ser um compromisso ou uma tarefa. Isso é muito importante. Neste fluxo, deixando de lado o material de revisão, tudo se resume em compromisso e tarefa. Compromisso e tarefa são coisas bem diferentes. É como água e vinho. O compromisso tem a ver diretamente com o calendário, onde marcamos compromissos e que geralmente envolvem outras pessoas. O compromisso é um recurso muito utilizado, seja em uma agenda de papel ou aplicativo. Revisar nossa agenda de compromissos deve ser a última e a primeira ação do dia. Citando um exemplo da importância da agenda de compromissos, basta imaginar perder uma consulta médica, uma visita em um cliente ou mesmo perder um voo. A gestão de tarefas é um pouco mais tranquila em relação ao calendário, porém não menos importante. Tirando os compromissos de hora marcada, todo o tempo que sobra deveria ser destinado às tarefas, e essas devem ser executadas principalmente em grau de prioridade. Embora pareça simples, poucas pessoas que conheço têm um sistema eficiente de gestão de tarefas, e posso garantir que isso faz toda a diferença quando se trata de produtividade pessoal. O livro que traz este fluxo mostra que as pessoas produtivas trabalham de forma organizada, têm facilidade em manter e mudar o foco com base nos seus objetivos e são mais felizes. Por isso, além desse treinamento, eu recomendo muito a leitura do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen.